Noite a todas. Parabenizar, né, e desejar força, coragem, luta para todas as mulheres que estão aqui presentes e clamar a todos os homens que estão aqui presentes que a luta das mulheres não é só das mulheres. Então, nesse 8 de março, que a gente não pense, que a gente pense numa construção da história do direito sobre outro prisma, menos patriarcal, e que a gente não precise estar ainda hoje discutindo no Supremo Tribunal Federal a alegação de defesa da honra, né? Algumas pessoas comemoram, mas se a gente for pensar historicamente, em pleno século XXI, esse tema ainda está no Supremo Tribunal Federal, é algo doloroso. Então, eu queria aproveitar, não vou mais apresentar o professor Maurício. O professor Maurício, ele é professor da Universidade Federal, ele é professor da Universidade Estadual da Bahia, e a gente convidou ele nesse nossos diálogos História e Direito para falar um pouco sobre sobre a escola de análise. Ele vai trazer aqui algumas questões e depois a gente passa ao momento de abertura de questões de vocês. Então, bem-vindo, professor Maurício. A gente agradece mais uma vez ao UFES, né, de você estar aqui conosco. Pena que não é presencialmente para a gente comer um beiju no módulo 1 ou no módulo 7, na cantina das quilombolas que estão aqui conosco, mas se sinta abraçado e recebido por esse grupo que agradece a sua presença. Obrigado, Adriana. Boa noite a todas e todos, principalmente a todas, né, nesse dia 8 de março, que é dia de luta, muito mais do que de comemoração, né? Também de comemoração em certo ponto, mas que a gente também dê os parabéns e celebre esse dia, mas também, como a Adriana falou, os homens estão na luta e também na luta individual de ir se desconstruindo dos nossos machismos. Só na desconstrução dos nossos machismos a gente pode fazer uma luta verdadeira com as mulheres, né? Isso é importante em todos os lugares, na academia, nas organizações, em todos os lugares, na advocacia, no judiciário. E a gente vai falar de uma escola que também sofreu desse machismo, que a gente vai falar de um monte de homens que tiveram mulheres importantes, mas que são invisíveis na escola de análise. Só ficou famoso os homens, né? Engraçado isso. A historiografia também teve isso, hoje menos. Mas durante muito tempo, tá. os historiadores, homens que sempre prevaleceram. Quando a Adriana me chamou, eu pensei em adequar, porque não dá para falar em uma aula só, e ainda com o tempo apertado que eu estou, da escola de análise, dos principais aspectos, que é um mundo, que é uma das escolas, talvez, o que Kelsen foi importante na mudança para a ciência do direito, que vocês olham, a escola de análise foi importante para uma reviravolta na forma de fazer história. Isso, então, falar de uma escola dessa em uma aula é muito pouco. Um outro problema que também a Adriana já relatou, foi exclusivo do professor aqui, eu não mandei o arquivo com o terceiro título, mas vou procurar, vou mandar. Essa minha semana passada foi meio tumultuada. Mas vamos lá. Vocês estudaram positivismo histórico, não estudaram? A gente percebeu que o positivismo é o quê? Todos aqueles princípios, né? Separação entre sujeito e objeto, né? A questão da neutralidade científica, mas principalmente na história, muito conhecida pela escola metódica na França e a escola de Rankiana, né? De Rank, de um historiador alemão na Alemanha, que definiram, em primeiro lugar, fundaram o que é a historiografia moderna, o que é o jeito de fazer história moderna. Isso foi importante, mas, ao mesmo tempo, essa fundação foi alicerçada sobre as bases do positivismo. E para a história significou o quê?
a crença que era possível encontrar um conhecimento verdadeiro de um tempo passado, de uma experiência social passada. Então, para um historiador positivista, na neutralidade axiológica, na ideia da separação de sujeito e objeto, e o método ia encontrar a ideia de verdade, a verdade histórica. Só existia uma possibilidade de verdade. Não era isso que a gente via no positivismo? Como se pudesse, a partir de uma pesquisa, fazer um retrato fiel do passado. Um outro ponto que o positivismo coloca, mas para fazer isso, você tem que acessar meios que, para eles, eram considerados legítimos e únicos que poderiam atingir esse processo. E quais eram esses meios, essas fontes? Vocês imaginam? As fontes oficiais. Então, o positivismo só considerava como fonte para investigar a história as fontes oficiais. E o que são fontes oficiais? Documentos do Estado, documentos de diplomacia, documentos oficiais da militar. Então, para você acessar o passado, você ia acessar principalmente a partir desses documentos oficiais. E de quem era a voz que estaria contida nesses documentos oficiais? A voz de quem estava sobre as instituições, obviamente, né? Quando a gente reporta isso para o Brasil, se a gente fizer uma história da escravidão só pelos documentos oficiais, a gente não vai conseguir investigar, por exemplo, como os escravos agiram, acionaram a justiça para conseguir liberdade. É um exemplo que depois a gente remonta a isso. Então, o positivismo histórico dominou o mundo e dominou a ideia de história. Vocês são mais novos, mas a Adriana, eu, que já somos a geração maior, quando a gente estudou história, a gente estudou toda a evada desse vício do positivismo histórico. O que é isso? Uma história oficial, onde só vale os documentos oficiais, uma história só política e militar, onde não levava em conta os aspectos econômicos, sociais, culturais. Uma história. Essa foi ótima, Adriana, foi mal. Uma história evolucionista. Por que evolucionista? Que acreditava que a história ia contar o passado de uma forma que justificasse que o tempo presente hoje era a consequência lógica e natural do que ocorreu no tempo passado até chegar hoje, como se o mundo seguisse uma única linha linear da história. A gente nunca, né? Se a gente pensar dessa forma, em 2019 a gente nunca ia pensar que a história do mundo foi revirada por uma pandemia em um ano, né? Um ano e meio. Então, uma história evolucionista, uma história cronológica, uma história muito marcada por datas pontuais e heróis. Uma história da exaltação dos governantes, da exaltação dos feitos militares e diplomatas. E o resto? A sociedade é só formada da política institucional, da diplomacia e dos militares. E a sociedade? E os comerciantes? E os atores, atrizes? E os escravos na sociedade de escravocados? E os trabalhadores? Todos silenciados nessa história positivista. Análise aparece no início do século XX e todos os pioneiros de análise foram alunos dos principais historiadores positivistas. E o grande foco deles, o grande projeto foi fazer uma crítica radical ao método de se fazer história, uma forma radical de se fazer uma crítica ao método da história positivista. Eu não vou poder me estender, mas principalmente Marc Bloch, Lucien Lefebvre, que são considerados um dos pioneiros. Eles estão num ambiente teórico eles foram alunos de Durkheim, que muda o pensamento
sociológico, humano, na França. Ao mesmo tempo, eles conviveram na Universidade de Estrasburgo com uma série de outros grandes professores da área da geografia, da economia, da psicologia humana. E aí foi o grande desafio de análise. Análise é principalmente um movimento de uma nova forma, na época, de se fazer história. A primeira forma de se fazer história, a análise não quer buscar a verdade. A análise não tem a pretensão de alcançar a verdade, porque a verdade não é importante para a escola de análise. Por isso que ela vai dizer o quê? Nós não somos uma história que vai recompor o passado. Nós somos uma história-problema. Essa é a primeira característica da escola de análise. Uma história-problema, mas, professor, o que é isso, uma história-problema? Como a análise rompe com o desejo positivista, ou a ambição positivista de recuperar a verdade do passado, a análise diz que não é recuperar a verdade que é importante para a história. O mais importante para a história é a pergunta que fazemos no presente para avaliar o passado. Como isso, professor? Toda história surge com a pergunta atual. Eu vou explicar. Por exemplo, há 50 anos, os historiadores fizeram perguntas sobre a escravidão e a abolição do Brasil e tiveram um entendimento. Depois de 50 anos, a partir da década de 80 e 90, vieram outros historiadores, fizeram sobre o mesmo tema outras perguntas e mudaram a história da escravidão no Brasil. Por exemplo, muitos historiadores diziam que a escravidão foi um processo tão duro que acabou com o protagonismo dos negros, porque não tinha nem família negra. Alguns outros historiadores buscaram a história e perceberam que as famílias negras se organizaram, que vários escravos libertos se reuniram, as Irmandades Negras, então eles conquistaram a liberdade de diversas formas. Então tiveram um novo entendimento da história, porque cada tempo vai ter uma pergunta diferente. Por exemplo, nosso tempo, a gente faz a pergunta para entender o passado a partir do conjunto de ideias, de visão de mundo, de valores que temos hoje. Por exemplo, a história feminista, uma história que trabalha com a história da mulher. Assim não se fazia a pergunta que hoje o acúmulo do debate de gênero feminista possibilita você fazer outras perguntas sobre o mesmo tempo histórico do passado. É isso que a história é problema. Não importa recompor a verdade. Importa saber formular os problemas para iniciar a investigação sobre o passado. Então pode criar tudo. Inventar o passado, não. A análise não diz que você vai inventar o passado. Isso aí é literatura. A história e a literatura é bem diferente. O que a análise vai fazer é o quê? Você vai olhar o passado sem buscar a verdade, mas tentar interpretar o passado a partir do problema e do contexto que você vive. Porque a história tem que servir não como um aspecto egoísta ou diletante ou de alta cultura. Você vai investigar o passado para poder ter instrumentos da história para pensar o hoje também. Por isso que as perguntas variam. Daqui a 100 anos, vão fazer perguntas diferentes do que a gente faz sobre o direito, sobre a história do direito. E isso é um primeiro ponto central de análise. Mas, para fazer isso, a análise envolve também um outro aspecto. Não dá para fazer história sozinho. O que o positivismo no direito faz? Qual é? A área do direito é só o direito. Não pode se relacionar com a sociologia, não pode se relacionar com outras áreas, com a economia. O positivismo histórico também queria criar um método exclusivo da história. A análise rompe, porque desde os primeiros, a análise vem de uma... O nome análise é a revista que esses autores, historiadores, fundaram, que era a revista de análise socioeconômica, né, historiográfica. O nome análise vem daí.
E desde a primeira edição, todo trabalho historiográfico envolve um trabalho interdisciplinar. É o primeiro outro rompimento com o positivismo. A análise vai por um historiador, tem que articular diversos outros campos de pesquisa. Então, a historiografia tem que ser interdisciplinar. Por que, professor, interdisciplinar? Porque para entender um tempo histórico, você precisa de outros ramos do conhecimento. Aí eu vou explicar. A escola, como eu falei que a escola positivista era cronológica, como a gente viu, vocês viram no texto, ela também era marcada por que a gente chama de tempo curto. Uma história factual. O que é uma história factual? Que elege datas, etapas, tempos simbólicos. Vou dar um exemplo. 15 de novembro, Proclamação da República. 7 de setembro, Independência do Brasil. Essas datas, os símbolos, os reis, as figuras políticas importantes, é que são exaltadas no tempo histórico do positivismo. Então, são tempos dos fatos. A queda da Bastilha, da Revolução Francesa, ou então o nazismo e os campos de concentração. Aí você pega pequenos fatos pontuais, de curto tempo, e explica a sociedade a partir de uma cronologia de fatos que se cadeiam pela evolução histórica. A análise rompe com isso. Essa primeira geração de análise, a segunda, vai dizer esse tempo curto dos fatos não é história. Você tem que ampliar o tempo da história. Professor, você já está começando a querer viajar. O que é isso, ampliar o tempo da história? O que aconteceu com a queda da Bastilha não aconteceu nos 10 anos só anterior à queda da Bastilha. Uma revolução não acontece por causa de uma escolha só política que gera... A queda da Bastilha é um acontecimento, mas que para você se aprofundar, você tem que alargar o tempo a um século, a 2 séculos, para entender o quê? Quais foram os efeitos da natureza que gerou crise econômica? Quais foram os efeitos da economia, da psicologia, da mudança cultural da sociedade? Então, numa história de tempo curto, factual, de datas e heróis, você não vai investigar os aspectos sociais, econômicos e culturais. Mas quando você alarga o tempo, você vai estudar a economia, vai estudar a forma religiosa da sociedade. Então, você vai se aprofundar muito mais. Então, a história precisa da economia, da geografia, de diversas áreas para entender um fenômeno. Por exemplo, se a gente for pela história positivista, a gente vai dizer que a abolição da abolição no Brasil foi um ato benevolente de Princesa Isabel e numa assinatura daquele momento. Não é isso? Aí você esconde ou camufla todo um processo que vem de 3 séculos de disputa da escravidão e de crises da escravidão. Aí você oculta que teve revolta dos malês. Aí você oculta que houve um processo de pressão e de proibição do tráfico. Você ignora que há uma mudança cultural na sociedade, que as ideias raciais entram para substituir a escravidão como hierarquia social. Você não percebe os fluxos, né? Por exemplo, econômicos, a mudança do capitalismo. Então, você precisa ampliar o tempo para entender a abolição. A abolição aconteceu em 20 anos da década do século XIX, aconteceu muito antes. Essa é a principal mudança também metodológica de análise, ampliar o tempo. Alguns trabalhavam com 3 séculos. O Ferdinando Braudel, por exemplo, que foi o grande expoente de análise da segunda geração, que defendia radicalmente uma história quantitativa de tempo longo, ele fez um livro sobre o Mediterrâneo no tempo de Felipe, de 1000 anos de história do Mediterrâneo. Porque ele vai dizer o quê? Quando a gente estuda pela lógica positivista, uma data, um evento, a gente só vê a espuma do mar. Quando a gente estuda uma história de médio tempo, 2 séculos, 50 anos, 60, a gente vê a onda. Mas quando a gente amplia e vai estudar a história de longa duração, a gente vê o oceano inteiro. Era a analogia que ele fazia.
porque ampliando o tempo você pode aprofundar os aspectos da história. Aí daí da necessidade de outras áreas. Ferdinando Braudel diz que existe até uma história da natureza, da mudança devagar e linear da natureza, que é uma história de 1000 anos. Aí a gente pode dizer que existe uma história factual, que é a história do momento, da data, uma história contextual, conjectural, conjuntural, que é a história de mudanças de meio século, de um século, e que existe a história longa, a longa história, o tempo longo. Isso é uma das grandes mudanças. Então, interdisciplinariedade, ampliar o tempo histórico, a história-problema, são críticas que a análise faz e traz como opção para a historiografia. Isso é fundamental. Professor, mas por que isso mudou a história? Em primeiro lugar, porque a partir disso a história não precisa correr à busca de uma verdade, sim de uma interpretação que cada geração de historiadores, em seu tempo, vai ter diferente sobre um fato histórico. Por exemplo, a gente vai olhar para Roma a partir do olhar da nossa época. Daqui a 100 anos, outro historiador vai olhar de novo para Roma e vai ter uma outra interpretação da história romana a partir dos valores, da episteme, do paradigma em que ele vive há 100 anos. Então, nunca vamos ter uma história verdadeira de Roma. Por que isso é importante, professor? Que isso traz uma mudança significativa no ato de fazer história. Em primeiro lugar, a escola de análise vai dizer que história é tudo menos a história política, a história institucional e militar. Porque nela a gente só vai encontrar a narrativa dos que escreveram aqueles documentos públicos. Então, para a gente entender a história, não só pelo olhar de uma parte da sociedade, geralmente elite dirigente, a gente precisa entender a economia, a forma que surgiu a moeda, a circulação, entender como era a vida agrária, a vida das cidades, para encontrar outras fontes fora dessas fontes oficiais. Então, a escola de análise vai fazer uma crítica e vai se distanciar e vai colocar no mundo da história, a história política vai ficar meio que marginalizada depois de análise. Porque se confunde a história política com a história do Estado. A análise vai dizer, e junto com isso, a análise vai marginalizar a história do direito. Porque até nessa época, a história do direito era a história das instituições políticas. Depois eu volto a isso, porque durante um bom tempo, a análise meio que marginalizou o direito como objeto da história. Privilegiou a economia, cultura, as mentalidades de uma época, menos o direito. A primeira, isso é fundamental, a primeira geração de análise foi Marc Bloch e Lucien Lefebvre. Para quem quiser entender a metodologia, os aspectos metodológicos, desse livrinho aqui de Marc Bloch, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar ele. Esse livrinho aqui é a Apologia da História, ou o Ofício do Historiador. Marc Bloch fez esse livro na prisão, sem nenhuma referência, nenhum livro de apoio, muito menos o Google, né? E ele morreu, executado pelo nazismo, na invasão francesa do nazismo. Então, o Bloch fez esse livro, mas esse livro é um marco que estabelece as bases metodológicas da história, de análise. Essa ideia de uma história mais ampla, que é a história política, da história do tempo longo, mais aprofundada. E Marc Bloch fez um livro fantástico, que é um exemplo desse tipo de história. Qual foi? Quem puder ler, leia, porque vale a pena. Os Reis Taumaturgos. Ele, estudando em Idade Média, final da Idade Média, até o século XV, ele foi estudar uma crença que existia, que alguns reis na Europa, na Idade Média, curavam uma doença de pele específica ao tocar os súditos. Então, ele pega essa crença popular, e isso é o oposto do que o positivismo ia fazer, né? O positivismo não ia nem considerar isso fonte. E, a partir dessa crença popular, ele vai explicar toda a relação de hierarquia
de sociedade da Idade Média nesse período, a partir de uma prática que ele identificou em alguns países e alguns reinos. Esse livro é fantástico. Esse livro está uma nova forma de fazer história. Essa primeira geração foi uma geração pioneira, mas que foi abortada pelo nazismo, né? Pela morte de Mark Bloch, que restou Lucian Febvre. Lucian Febvre dá continuidade, mas ele é sucedido por um aluno dele que se chama Ferdinand Braudel, que se constituiu um dos grandes historiadores do século. E quem comandou? Travou para mim. Travou, Adriana? Eu acho que só foi para mim, voltou. Bom, Mark Braudel, diferente de Mark Bloch e Lucian Febvre no começo, a escola de análise era a revolução. Era marginal na universidade francesa e do mundo. Quando a segunda geração vem, ela já é a dominadora da história até mundial. Então, eles já são os poderosos da academia, que influenciam na forma de pesquisa e tal. E Ferdinand Braudel é o sujeito dessa segunda fase. Só uma curiosidade, ele morou no Brasil. Ele veio fundar o curso de História da USP. O governo, na época, trouxe vários Lévi-Strauss, Ferdinand Braudel, para fundar os cursos de humanas no Brasil. Né? E ele veio. Fernando Braudel instaura o que a gente chama da história quantitativa. Como eles são totalmente críticos de uma história do curto tempo, datada, de eventos, e como são críticos das fontes políticas oficiais, Fernando Braudel vai radicalizar e vai dizer que só pode ser história aquilo que pode ser quantificado. Vou dar um exemplo. Eu quero estudar os aspectos de como se... Vou priorizar o estudo das populações da Idade Média. O que é que eu vou fazer? Eu vou nas igrejas, nos cartórios, levantar todos os registros de nascimento, mortalidade, estatística. Então, a história quantitativa traz o que? A estatística, a quantidade serial, a história serial, ou seja, eu vou levantar um número máximo de certidão de nascimento, de óbito, para entender como a população se movia em um determinado tempo histórico. Eu vou estudar os preços durante 100 anos, 200, o preço das mercadorias. Então, ele vai priorizar sempre uma história quantitativa, uma história mais objetiva, menos subjetiva. Então, uma história que não se interessa pelos eventos. Eu não quero estudar só a Revolução, eu quero estudar vários séculos para levantar dados sobre economia, sobre morte, nascimento, para entender a sociedade como um todo. E isso não pode ser feito por uma história subjetiva, só por uma história quantitativa. E começa a marcar um poder de uma história... O que é isso, professor? Me explique aí. A diferença. A história quantitativa, se vai estudar ação de liberdade de escravos. O professor só usando esse exemplo, é porque é uma minha área de estudo, então eu uso, e também é uma área grande da história do direito. Um historiador quantitativo vai o quê? Levantar todas as ações judiciais que houve de ação de liberdade e ver quantos conseguiram e quantos não conseguiram. Um historiador hoje, atual, eu vou adiantar da microhistória ou de tal, ele vai achar um arquivo, um processo, vai pegar aquele sujeito e vai começar a investigar a vida daquele sujeito para explicar a sociedade a partir de uma história de um indivíduo. Para Braudel, isso não existe. Para Braudel, para você entender a sociedade, você tem que levantar um máximo de informações seriais, um máximo de informações quantitativas. Professor, para que serve isso em relação ao direito? É a segunda parte, antes da gente ir para a parte final que eu estou correndo da terceira fase de análise, que é a mais atual. A história do direito foi totalmente contaminada, ainda é hoje contaminada pela história positivista. O que significa isso? A história do direito é cronológica e linear, não é isso?
Peguem, como vocês viram na introdução, do texto de introdução, peguem qualquer manual de direito de propriedade. Aí o manual de direito de propriedade vai lá em Roma, que a propriedade nasceu em Roma, aí conta em 2 páginas do que aconteceu em 1000 anos de direito de propriedade, de Roma até a modernidade, e depois diz que esse direito de Roma chega ao nosso direito de propriedade hoje. Como se todo o desenvolvimento do direito de propriedade, desde Roma, justificasse a ideia de direito de propriedade hoje. Então, a história cronológica, linear, onde se não questiona o direito hoje de propriedade, ela serve para legitimar o direito de propriedade hoje, além de ser anacrônica a história do direito. Por que anacronismo é quando você quer olhar o passado com o seu olho, com o seu olhar do presente, com os seus valores do presente. Em primeiro lugar, a propriedade em Roma era uma coisa totalmente diferente da propriedade moderna. Não existe a mínima relação entre a propriedade. Aí os professores de civil começam. A propriedade que surgiu em Roma, a defesa possessória surgiu, aí faz aquela cronologia que a gente diz que é um assassinato à história. Porque não existe isso. A propriedade em Roma estava relacionada à família. Vocês vão ver em Roma. As famílias queriam a propriedade porque a família enterrava os seus na propriedade. Cultuava seus deuses dentro da propriedade. A propriedade não tinha fins monetários. A propriedade moderna é outra. Não existe propriedade moderna sem o capitalismo. A propriedade moderna é o quê? Objeto de mercado, de troca. É outra coisa, é outra realidade. E não é um desenvolvimento natural disso, como se a propriedade fosse um acontecimento da natureza humana. Não é. Então, durante muito tempo, a história do direito, usando essa história linear, tentou justificar o direito atual como uma evolução superior de um direito que já vem da antiguidade e se desenvolve naturalmente ao direito que tem hoje. Gera 2 consequências. Isso que eu falei de tratar 1000 anos sem nenhuma profundidade a partir de datas e leis, e a segunda, e o do anacronismo, e a segunda é o quê? Dá uma ideia de que o direito hoje é produto de uma evolução natural da história, e você não questiona o direito de propriedade, por exemplo. Quer ver o outro problema para a história do direito? A gente vai estudar a história do direito romano e a gente cai os professores civil, os meus, os seus atuais não, os meus antigos, chegavam e diziam o Código de Justiniano, como se fosse o direito tal. Aí você pega um evento que é a compilação de leis romanas, é uma compilação de leis antigas que foi transformada num código. A época de Justiniano não produziu nada do direito romano, nada de novo. Onde foi produzido há séculos antes de Justiniano, no período clássico do direito romano, que ele fez compilar. Então, se você só estuda o tempo de Justiniano, você não vai entender a cultura romana, a cultura jurídica de Roma. O que é que isso ajudou também? Ajudou a romper com essa lógica dos manuais, dos capítulos históricos, de você fazer a história do direito do trabalho no Brasil. Getúlio deu a CLT, fundou a CLT, aí a CLT foi se transformando. Aí você esquece que houve greve, você esquece que houve crise mundial, quebra da bolsa, crise do capitalismo, vários eventos que precisam para se explicar o surgimento da CLT e principalmente o protagonismo dos trabalhadores por direitos, que é esquecido nesse tipo de história do direito ou da história tradicional. Esse é um dos problemas da história do direito. E a história do direito sempre cai de querer explicar o passado a partir do direito de hoje. Não existe isso. Você não pode pensar o passado a partir do direito de hoje. Então, a escola de análise serve para você romper com esses vícios que a história do direito tem com o positivismo. E o grande crime, a gente sempre fala, são os capítulos.
históricos, quando vai uma monografia em dissertação, que tem capítulo histórico, eu fico com medo. Porque não é história. Você faz um resumo de datas, de sequências, de 1000 anos, em pouco tempo, e você não investiga o que é uma cultura jurídica. Como mais a escola de análise influenciou? A escola de análise influenciou toda uma geração de historiadores do direito que renovaram a história do direito, que ainda está dentro do campo eurocêntrico, do campo europeu, mas renovaram a forma de fazer história do direito, tipo Manuel Espanha, Paulo Grossi, que é um italiano, que vocês vão ler, vão acompanhar, saber deles na história do direito. Porque esse Paulo Grossi mesmo foi estudar a Idade Média, foi estudar cultura jurídica medieval, para demonstrar que a idade que a gente. Isso é típico do positivismo, né? A ideia de uma visão negativa, obscura da Idade Média, como atraso, como falta de requinte, falta de tato. Essa lógica que foi instaurada da Idade Média como a idade do atraso, das trevas, chegaram a dizer, é um produto dessa lógica positivista evolucionista. E aí, quando você. Então, não existia quase nem direito na Idade Média. Como assim? A universidade que a gente estuda hoje surgiu na Idade Média. A Idade Média foi a idade mais jurídica. Que houve agora um outro tipo de direito, não o direito romano, teve influência subsidiária, nem o direito moderno, um outro direito. Um pluralismo jurídico, não existia Estado, organização centralizada, mas existia a prudência, a harmonia como significado de justiça. Havia todo um debate, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, o debate do iluminismo jurídico, aprofundamentos, os glosadores, o aprofundamento de uma cultura jurídica, recepção crítica, atualização do direito romano. Até porque vocês vão ver, por exemplo, o Código Justiniano, que é tão falado, só foi encontrado no século XVI, XV, que estava sumido durante toda a Idade Média. Mas Paulo Grossi mostrou que, a partir da história longa, você pode aprofundar e entender a cultura, a mentalidade jurídica de um tempo que foi a Idade Média. E demonstrar como houve um direito rico, complexo, com várias formas de direito canônico, do feudo, das corporações, mas que tinha uma lógica e que era um direito da prudência, da resolução, onde os juízes não eram letrados. Mas é o que? Você aprofunda uma época, amplia o tempo por séculos, para demonstrar todos os aspectos que pode ter de uma cultura jurídica, não só fatos ou normas, ou falar de Magno, Carlos Magno, ou do Código da Sicília, Penal da Sicília, como se fossem só esses eventos espaços, ou que não tinha direito. Claro que tem direito. Toda cultura, sociedade humana antiga, tal, produziu uma cultura jurídica, não a nossa. Paulo Grossi diz que a nossa é mais terrível do que a da Idade Média, por exemplo. Que ele é um crítico, né, dessa ideia do monismo, do Estado como única fonte. Na Espanha, vai fazer a história de 1 milênio da cultura jurídica europeia, para demonstrar alguns aspectos que a gente não vê. A gente pensa que a cultura... Vocês nunca ouviram falar de iluminismo jurídico, de absolutismo jurídico. Aqueles esquemas de ED, a gente sai da Idade Média, não existe direito quase, só os glosadores. Aí a gente sai da Idade Média já direto para a Revolução, para a escola da exegese, e da escola da exegese para as escolas modernas, histórica e tal. Opa! O que tem de produção de escolas, de formas diferentes de pensar o direito, que são esquecidas nessa cronologia de ED, nem se fala. Então, o método da escola de análise possibilita a gente ampliar tempo, trazer outras áreas para pensar a história do direito. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da minha pesquisa, que ainda não terminou. Eu vou estudar a cultura juristas na Bahia, no pós-abolição, e a recepção dele das ideias sociais. Como é que eu acho isso? Eu vou achar nos arquivos oficiais da Faculdade de Direito? Não. Nos livros, pouquíssimas vezes.
Eu vou ter que investigar nos cartórios, buscar a matéria de jornal, mas eu vou ter também que contar com uma história, com a política, com a filosofia, com a ciência política, com a história do pensamento político, com a história dos partidos que os juristas participavam, com a história social da abolição na Bahia e da pós-abolição. Então, eu vou ter que enfrentar um trabalho interdisciplinar. Minha pesquisa surgiu da onde? Surgiu de uma preocupação minha hoje, do meu tempo, qual é? Como o racismo influenciou na formação do direito brasileiro? Foi a minha primeira pergunta. A partir do tempo hoje. Aí eu fui para o pós-abolição para tentar entender isso. Então, toda pesquisa histórica surge de uma pergunta. Mark Bloch diz que tem que ser as mais simples. São as mais simples, as mais difíceis. Então, a escola de análise serve para essa revolução metodológica que também serve para a gente se separar um pouco dessa influência positivista. Como está correndo o tempo, eu vou enxugar aqui, mas a escola de análise ela se reaproxima da história política e da história do direito na sua terceira fase. Vou resumir. A terceira fase é o que a gente chama de nova história, que são os alunos de Ferdinando Braudel que assumem a revista e a historiografia, o grupo, e fazem uma revolução contra Ferdinando Braudel e a história quantitativa. Que eles vão dizer o quê? A história quantitativa não pega e não atinge elementos que são fundamentais para entender uma sociedade passada. A religião, o sentimento religioso, o que mais? As mentalidades, as intersubjetividades, a cultura. Então, a microhistória, a nova história, ela vem muito influenciada por dois fatores que são básicos. A mudança do mundo, o maio de 68 e a afirmação de novos atores no mundo, reivindicando novas pautas, mulheres, movimento de direitos civis negros nos Estados Unidos, a revolta da juventude de 68, tudo isso balançou o mundo e balançou também a necessidade de fazer uma história onde esses atores jovens, negros, mulheres, foram esquecidos. Como Benjamin fala, um historiador e filósofo alemão, a história dos de baixo, a história dos que foram esquecidos, a história dos perdedores, que não estão nas fontes oficiais, mas também não dá conta só pelos aspectos estatísticos, quantitativos. A gente pode ver quantas pessoas morreram ou nasceram, mas não pode entender, por exemplo, a vida de um personagem como Antônio Rebouças, que foi um ex-escravo, que conseguiu a liberdade e depois virou o maior jurista, um dos grandes juristas brasileiros. Foi pai de André Rebouças, um dos maiores engenheiros, né? Então, essa história de uma figura dessa, que foi para a Guerra do Paraguai, fez um debate jurídico, se tornou conselheiro do imperador e era negro, ex-escravo. Isso não se pega pela história quantitativa. Isso só se pega por uma história mais subjetiva e uma história que a gente vai dizer por uma micro-história, por encurtamento do tempo. Aí começa a surgir história de vida, histórias individuais. Essa nova fase vai experimentar novas metodologias. E muito influenciada por uma escola italiana chamada microhistória. Por exemplo, microhistória tem um autor chamado Ginsburg, que ele tem um livro, leiam esse livro, que vocês vão adorar, O Queijo e os Vermes. Aqueles livrinhos de bolso tem esse livro. Ele vai pegar um processo da Inquisição, uns processos da Inquisição de uma região da Itália, então não é do mundo, não é história longa, não é história do Mediterrâneo, como a análise fazia, e a partir dessa região, da história do sabás, das feitiçarias, vai aprofundar e vai tentar
articular essa história individual com a história geral da feitiçaria na Europa no final da Idade Média. Então, inverte, em vez da história quantitativa, longa, é uma história local, localizada, individualizada, história de vida de pessoas. É o que, por exemplo, o de Antônio Rebouças é o que uma historiadora brasileira chamada Keila Greenberg fez sobre a história de Antônio Rebouças, um jurista no Império. E muitos estão fazendo. Então, a nova história ela vai dizer que não só o tempo longo, não só a história quantitativa serve para a história, mas o tempo curto, a história dos acontecimentos, ela resgata, e resgata também novas perspectivas, história de vida, histórias mais subjetivas, a cultura como um elemento, a história das mulheres, a história da sexualidade, muito influenciada por Foucault também. Então, renova, e junto com isso, resgata o interesse pela história política e história do direito. É aí que a terceira fase retoma o diálogo de análise com a história do direito. Professor, para que serve, então, ao final, além de tudo, a escola de análise? Serve como elemento para pensar a historiografia, não dá para passar sem análise, e serve como inspiração de pesquisa que ainda influenciou todo mundo, até quem faz as críticas hoje, a análise reconhece a influência dela, que é o quê? Uma história que tem que ser interdisciplinar. Então, a história do direito tem que ser interdisciplinar. Uma história que não é uma história factual de eventos só, de datas e de heróis, que uma história... Existem várias formas e fontes para se fazer história. A cultura, por exemplo, você pode pegar cordel e fazer história a partir do cordel como fonte, não só as histórias oficiais. Porque o escravo, o trabalhador, a mulher, não vão estar a voz deles na história oficial. Vão estar numa história mais ampla. E tudo, e principalmente que a historiografia não quer a verdade. Nem a história do direito vai conseguir a verdade. A historiografia é um processo de interpretação e surge de um problema do presente. Então, a gente vai estudar a história do direito para entender o direito hoje. Então, a história tem essa função também, não é só uma função deletante. Então, a escola de análise serve muito para a gente romper com essas amarras e tentar fazer história do direito, que ainda não fazemos direito. Principalmente ainda no Brasil, ainda é muito tímido o desenvolvimento. Então, a importância dela é, depois dela, ela estabeleceu as bases do pensamento da história. Mesmo os que criticam se remontam à análise, como ponto de partida. É basicamente isso, para tirar dúvida. Foi uma aula menos de exemplo, mas mais de conceitos para a gente entender um pouco a escola, né? Pelo tempo. Professor Maurício, muito obrigada. Eu aprendi muito. A professora Márcia está aqui na sala também. Agradecer a presença dela. Você teria ainda 10 minutos conosco? Teria, tranquilo. Porque eu vejo que Rafael tem algumas perguntas. Rafael, você queria iniciar o debate? Professora Márcia, também fica à vontade. Rafael, vamos começar por Rafael, que ele colocou várias questões bem interessantes aqui no chat. Eu vou parar a gravação para que os estudantes fiquem mais à vontade para se manifestar, tá bom? Boa noite, professora.